Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos agora de pré-modernismo, tá? Seguindo essa sequência aí, porque é uma série de vídeos com resumos, tá? Publicados de agora em diante, 2 vezes por semana aí, toda terça e quinta, vão sair vídeos novos. Mas você vai encontrar o assunto completo no blog Casa do Poeta. Se você entrar pelo Google, digite blog Casa do Poeta, aí você já entra lá e na caixinha de pesquisa você solicita qual o assunto de sua preferência e você vai ser atendido de imediato, né? E pode ir também pelo link que eu vou deixar aqui no início da descrição. Você toca ali, você já vai direto nesse assunto correspondente, ok? Então vamos lá. Pré-modernismo. O pré-modernismo ele foi, como o próprio nome diz, né, um período de transição no universo artístico, tá? Foi uma preparação para o modernismo, né? Principalmente entre os anos de 1902 e 1922, tá? Houve uma produção literária que não correspondia às escolas do realismo, do naturalismo, do simbolismo ou do parnasianismo. Então, não era uma coisa nem outra, não fechava com nenhuma delas. Mas também não era o modernismo ainda, porque o modernismo ainda não tinha surgido, não tinha nascido de fato. Então é o pré-modernismo, tá? É, o, o naturalismo, o realismo, o simbolismo, o parnasianismo eram tendências estéticas ainda correntes na época, tá? Mas foi surgindo uma literatura que não correspondia, não fechava totalmente com essas correntes. Na literatura, foi uma espécie de ensaio para o modernismo brasileiro, né? Nesse período, de 1902 a 1922, o modernismo foi sendo forjado até fixar as suas bases. Nesse período, os problemas sociais, econômicos e políticos tornaram-se mais evidentes, né? Mais assim, a flor da pele, estava aos olhos de todo mundo. E falar sobre eles era inevitável, né? O assunto acontece, a história atinge determinado ponto e o artista vai representar isso. E o escritor, né, por sua vez, ele vai escrever sobre isso, ele vai encontrar uma nova técnica, um novo meio de poder expressar, de poder chegar mais próximo ao leitor e ao povo e tal. Então aí a principal obra do pré-modernismo foi de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi um romance publicado em 1915. Assim como as outras obras do autor, expressa as características fundamentais do pré-modernismo, como o uso de uma linguagem mais popular e a representação de enredos centrados no cotidiano de homens comuns. Então já não se idealiza, não se enfeita, não se viaja, tá? O pré-modernismo ele começa a trazer a coisa mais dura e crua, né? Como ela é, tá? O naturalismo também buscava isso, né? E daí em diante também. Mas só que o pré-modernismo ele estava deixando firulas de lado, sabe? Enfeites, ideias, sabe? Muita teoria, a coisa era mais prática, mais direta, tanto que acabou eclodindo depois no modernismo, que veio rompendo com tudo totalmente, né? Então, assim, os principais autores dessa época, do pré-modernismo, 1902 a 1922, foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, tá?
Já o fim do pré-modernismo é marcado, assim, oficialmente, pela Semana da Arte Moderna de 1922, ocorrida lá em São Paulo, tal, né? Então, em 1922, a Semana de Arte Moderna era o marco da passagem, então, para o modernismo, do pré-modernismo para o modernismo. Então, muita gente diz que o pré-modernismo não foi nem um movimento, tal, mas foi, porque ele foi uma ponte, né? Uma via de ligação, um elo, né? E as coisas não acontecem assim, geralmente, abruptamente, daqui muda para cá, do preto para o branco. Não, ele vai passando para o cinza, vai criando subtonalidades e tal, até chegar no branco, né? Então foi assim, para chegar no modernismo propriamente dito, passaram-se aí mais ou menos 20 anos, né? Então a coisa não foi assim da noite para o dia. E a Semana de Arte Moderna, ela concretizou os valores dispersos das obras pré-modernistas em temas específicos, né? A industrialização e a identidade nacional, por exemplo, né? Então eram temas que antes eram tratados assim de forma direta, mas não muito reconhecido ainda e tal. E o modernismo ele veio já estourando com tudo, jogando na cara mesmo, né, o que estava acontecendo. E além da industrialização e a identidade nacional, que era a identidade nacional, linguística, né? Expressiva, artisticamente expressiva. Então, as artes plásticas, arquitetura, tudo tal, principalmente nas artes plásticas, a linguagem, os traços, tal, a diferente, a mensagem diferente. E na literatura, uma linguagem brasileira, sem ranço, sem resquício europeu, sabe? E não aquela coisa muito teórica, tal, porque nós escrevemos de um modo e falamos de outro, isso é a verdade, né? Então, a ideia era nós desenvolvermos uma linguagem própria, e a linguagem é a identidade de uma nação, entende? Então, esse foi o grande avanço que o modernismo nos trouxe. As principais obras do pré-modernismo no Brasil foi Urupês, Ideias de Jeca Tatu, A Menina do Narizinho Arrebitado e o Pica-Pau, o Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, né? Aí temos Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e Ninfa e Morte, esse de Lima Barreto, tá bom? E aí temos de M.J. Gonzaga de Sá, Os Brusundangas, tá bom? Isso foi o pré-modernismo. Eu acabei falando bastante do modernismo aqui, mas vamos nos ater aqui ao pré-modernismo. É esse vão de 1902 a 1922, tá bom? Depois a gente traz aí o modernismo. Vejam bem, não esqueçam, isso aqui é só um resumo. Vão ao blog, acessem o blog Casa do Poeta, tá? Lá vocês vão encontrar tudo isso e muito mais, dá para viajar lá dentro, tá? Tem poesia, tem ensaios, tem crônicas, tem resenhas literárias, recursos estilísticos e linguísticos também para ajudar aí na escrita, escrever melhor, tal. Eu vou deixar o link logo aqui no início da descrição e você pode acessar lá. Muito obrigado, bons estudos, grato pela atenção.